Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Aperte os cintos que a gente vai decolar mais uma vez. Hoje a gente continua em Romanos 13, a parte 2, episódio de número 985, 12ª temporada. O que é a justiça cristã? Versículo 8 ao 10, capítulo 13, leia lá e vem para cá, que tem muita coisa interessante para a gente refletir sobre isso no texto da Palavra de Deus, tá bom? Oh, Jesus amado. Então aqui a gente vai passar das relações públicas para as privadas. Ainda na esfera cívica, considerando os homens como homens e não apenas como irmãos cristãos, tá bom? A gente é lembrado aqui pelo pensamento que a gente acabou de apresentar da ideia de tributo, costumes, etc., no episódio anterior, como sendo devidos àqueles que detêm o poder, e a gente lembra também que há obrigações que cada um deve ao seu próximo. E é da própria essência da justiça que a gente pague a cada um o que lhe é devido. Ou nas palavras do 8º versículo, que não devamos nada a ninguém. Aqui, então, nós podemos considerar a justiça que une a sociedade humana e o amor pelo qual a justiça se cumpre. A justiça, ela é o elo da sociedade humana. Tratar os outros como razoavelmente esperamos que nos façam é, de fato, a regra de ouro, que conserva toda a segurança e a paz entre os homens. Ser justo para com eles é respeitar os seus direitos. E quais são os direitos do homem? Deus os estabeleceu com clareza em sua essência naquele decálogo que era o código divino de justiça para uma nação bárbara. Pense neles, direitos sem os quais a vida entre os outros seria intolerável. O direito à vida, que era não matarás. Essa sacralidade da existência, mas fragilidade tão preciosa e ainda assim tão facilmente destruída. E por descuido ou malícia, o homem pode destruir seu semelhante, mas o não matarás ressoa em seus ouvidos. Uma lei divina, o direito à vida deve ser preservado. Aí o direito à sagrada comunhão, mais precioso que o direito à vida é não cometerás adultério. Uma união orgânica entre os homens, relações intrinsecamente ligadas à natureza humana, seria marido e mulher, pais e filhos, irmãos, pois a relação conjugal é o fundamento de todas as outras. Qualquer adulteração dessa relação é em seu grau adultério e fragiliza toda a estrutura relacional. Qualquer violação do sacramento dessa relação, os dois se tornarão uma só carne, é adultério, no mais alto grau. E contribui significativamente para a destruição de toda estrutura relacional. Mas o não cometerás adultério vai ressoar em nossos ouvidos como uma lei divina, que é os direitos de uma sagrada comunhão que devem ser preservados. E o direito da propriedade? Não furtarás. Uma avidez instintiva no homem, ele a domina sobre o mundo. Essa avidez sancionada por Deus era tenha domínio. Essa mesma avidez pervertida de seu uso correto pode nos levar a adquirir aquilo que não temos direito, a roubar a propriedade do nosso irmão. Mas o não furtarás ressoa em nossos ouvidos.
Deus profere sua sanção à sacralidade da propriedade. Veja, fundamental a todos esses direitos principais do homem é o direito de estar seguro até mesmo do desejo ilícito de um irmão. Não cobiçarás, pois do coração procedem essas coisas, etc. Mateus 15, 19. Assim, cobiçar a vida, a esposa ou a propriedade de outrem, mesmo no primeiro e tênue início do desejo, é permitir a luxúria da qual todo o mal provém. E em contraposição ao pecado em seu princípio, o não cobiçarás de Deus é proferido com ênfase solene como o último mandamento. Amor, último mandamento? Não. Pois Cristo disse, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Veja, como esse é o vínculo da nova fraternidade em Cristo. Ele é apresentado aqui como a própria salvaguarda do cristão em relação aos direitos do homem. Como homem entre homens, você deve respeitar os direitos dos homens. Isto é, deve cumprir a lei. Como cristão entre os homens, você deve amá-los por amor ao Senhor e assim assegura o seu respeito por todos os seus direitos. Pois o amor é o cumprimento da lei. A lei diz severamente, não faça mal ao seu próximo. O amor diz, faça todo o bem. Eis um impulso ainda mais divino, que abrange um terreno mais amplo. E o cristão, ele não se contentará com nada menos do que este impulso mais divino e este terreno mais amplo. Mas se houver um impulso mais elevado, o mais baixo estará seguro. Se houver um alcance mais amplo, o mais restrito será coberto. Sim, ame os homens e você não fará mal a eles. A importância da justiça entre os homens exige que, como bons cidadãos, nos certifiquemos de que a justiça será promovida em todos os lugares. Daí a existência de parlamentos, tribunais. Mas para que a justiça seja promovida, para não falar de fins ainda mais elevados, que nós, como cristãos, cultivemos este princípio, que constitui o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Romanos 13, 8 e 10, a gente vê o amor como cumprimento dessa lei. A oração do Senhor fala sobre perdoar nossos devedores, mas é dever inalienável de todo homem esforçar-se para cumprir suas obrigações financeiras. Caso contrário, será culpado de viver contentemente de bens roubados. O mandamento não devais nada a ninguém, se obedecido, impediria muitas falências, evitaria muitos escândalos comerciais. O apóstolo, ele prossegue com uma de suas habilidosas reflexões, falando daquela dívida que nunca pode ser totalmente liquidada. Se um homem, por amor, pudesse servir ao seu próximo a ponto de não lhe dever mais amor, então ele poderia sentir-se livre para desconsiderar no futuro os interesses do seu próximo, e assim ele pecaria contra a segunda tábua da lei. Somente o amor cumpre a lei, mas jamais esgota suas exigências. Ofensas contra o próximo são violações dessa lei do amor. Os 10 mandamentos, eles são principalmente proibitivos. Os estatutos levíticos, porém, ordenavam muitos atos de bondade, de benevolência. E esses preceitos positivos completavam o esboço, proclamado com veemência desde o monte. O Salvador extraiu a afirmação de que a lei mosaica enunciava claramente o princípio fundamental que subjaz a toda regulamentação da conduta social: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus confiou a cada homem especialmente o cuidado consigo mesmo para a preservação e o desenvolvimento dele.
Assim como nenhum homem são se prejudica voluntariamente, também deve se precaver contra danos ao bem-estar de seus semelhantes. Cinismo, ganância, tirania não podem sobreviver à entrada desse agente humanizador. O amor que evoca compaixão, benevolência, filantropia, como tão belamente exposto em 1 Coríntios 13. O adultério, o assassinato, a cobiça em todos os graus de desejo e comportamento implicam que os homens são indiferentes à felicidade alheia, se puderem garantir alguma gratificação adicional para si próprios. Contraste o amor como motivação com o senso de dever. A única resposta para a pergunta por que o altruísmo deveria ser um princípio regulador da minha vida é que Deus nos fez membros uns dos outros, que Ele implantou em nossa natureza, juntamente com o instinto de autopreservação, certos afetos pelos outros, que a intenção de Deus está, portanto, claramente indicada em nossa Constituição. E que a experiência mostra que fazer do ego o único fator em nossa consideração é romper os laços da sociedade e, em última análise, arruinar o nosso próprio bem-estar e prazer. A congregação e não a segregação é a lei da vida humana. Contudo, mesmo esta convicção, devo respeitar os interesses e as necessidades do meu próximo, pode ficar muito aquém do cuidado adequado pelos outros que a lei perfeita espera. A casa do dever é um templo escuro se não for iluminada pela Shekinah do amor de Deus. A obrigação pode levar alguns cidadãos a pagar os impostos devidos e ela nunca sugere ofertas voluntárias de ajuda adicional ao corpo político ao qual pertencem. O dever vai traçar linhas rígidas, vai examinar cada cláusula de um contrato por meio de excesso. O amor, ele vai se deleitar em todas as ocasiões extras de serviço. O dever é frio e calculista, o amor se eleva à ebulição e sua energia anseia por trabalho. O dever se move com passos medidos. O amor corre em suas missões. Encontra prazer na obediência, enquanto o dever se alegra quando a tarefa é concluída. A lei da obrigação é um esqueleto enorme. O amor o reveste de carne, músculos, dota de vida e beleza. A força que Jesus Cristo conferiu à lei do amor foi que ele nos deu um exemplo único de amor em sua condescendência encarnada, em suas palavras, obras de graça, ajudando, curando os homens e como um bom pastor que entregou a própria vida para salvar seu rebanho. Seu milagre de amor espalha amor por toda parte, amor a Deus, ao próximo, nos corações de seus discípulos. A gratidão a Cristo preenche a alma com uma emoção generosa. Uma faísca da generosidade divina é suficiente para acender a chama inflamável do coração, no coração humano, difundindo luz e calor. Cristo enfatizou o valor da humanidade. Ele veio para redimir não uma raça ou seita em particular, mas os homens. Ele não desprezou ninguém. Ensinou a salvação de todos, exceto daqueles que a rejeitam deliberadamente. Como podemos tratar com desprezo o irmão por quem Cristo morreu? Cristo elevou o autossacrifício a um heroísmo que encanta o observador. À medida que este percebe a verdadeira glória de uma vontade inteligente, que conquista a vida ao perdê-la e, em vez de felicidade egoísta, concede uma bem-aventurança divina. O amor é a essência da vida cristã, é o cumprimento da lei. Quem ama verdadeiramente não apenas evita fazer o mal ao próximo, mas procura ativamente promover o seu bem. A justiça cristã, ela nasce de um coração transformado pela graça de Deus. Se manifesta em atitudes de misericórdia, integridade e serviço.
o meu amor pelo próximo tem sido apenas um sentimento ou uma prática diária? Minhas atitudes revelam que a lei de Deus está escrita no meu coração. Vamos orar. Pedir que Deus tenha misericórdia da gente. Aleluia. Senhor, enche meu coração com o teu amor, para que eu viva em justiça, bondade e misericórdia. Livra-me de condutas egoístas e ajuda-me a tratar cada pessoa com o mesmo amor que eu recebi de ti em Cristo. Que minha vida cumpra a tua vontade, glorifique o teu nome. Amém, amém, amém. No próximo episódio a gente vai continuar nosso estudo em Romanos. A gente vai ver como viver despertos, conscientes de que a salvação está cada vez mais próxima, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida. Até breve. Tchau, tchau.